Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim falar com vocês muito rapidinho e de coração, em tom de alerta mesmo, sobre um assunto muito importante, mas que eu quero fazer um vídeo completo depois aqui. Mas eu quero fazer esse vídeo com a ajuda de uma profissional da área, que é muito fera, que é uma amiga minha. Eu queria falar sobre como a gente trata os nossos meninos. A gente já tem aqui, né, um vídeo sobre a responsabilidade social de ser mãe de menino, mas a gente estava numa conversa agora entre amigas, né, onde uma delas trouxe uma situação com um filho pequenininho, e ela veio com um dado, cara, que se isso não assusta, é porque o coração já gelou mesmo. Ela estava falando que o índice de autoextermínio entre homens é cerca de 78% maior do que em mulheres. E é impossível não relacionar isso a um modelo de criação que a gente tem com os meninos diferente do que a gente tem com as meninas, que a gente teve no passado por muito tempo e que está comprovado que deu errado. Gente, os nossos meninos, eles são seres humanos. Essa situação é horrível dessa prática 78 vezes maior em homens, ela não começou ali quando aquele homem está adulto. Ela começou lá na criação, quando por ter nascido homem, aquele menino foi criado como se ele não pudesse ter emoção, como se ele não pudesse se magoar, se chatear, chorar. E isso, a gente começa a fazer isso com eles quando o choro, a birra, a pirraça são a única coisa que eles conseguem fazer para se manifestar. E aí, aquele adulto que deveria ter o controle da situação não consegue sustentar aquela birra e quer que uma criança, às vezes um bebê, que não tem ainda nem desenvolvimento biológico, cerebral, neurológico completamente concluído, dê conta, né? E aí a gente cria meninos como se eles não fossem seres humanos. E aí a gente claramente tem aí, espalhado pela sociedade, adultos, né, que trazem prejuízos imensos emocionais para a sociedade, nas relações de trabalho, nas relações de parentesco, na maioria das vezes nos relacionamentos amorosos, jogam em cima do outro a responsabilidade de dar conta das questões emocionais dele, que ele mesmo não dá conta, né? Aquele comportamento, ele não começou ali quando aquele homem era adulto. Ele começou lá atrás, na maioria das vezes, quando ele ainda era bebê, quando ele ainda era menino, quando ele foi tratado sem o menor acolhimento das emoções, como se o homem não pudesse chorar, como se manifestar fosse errado. E aí um adulto que já tem condição de saber o que é certo, o que é errado, vai lá e impõe com força física uma coisa para ele que sabe que é bom para ele, mas o bebê não sabe que aquilo é bom para ele e ele não quer. E ele chora e o adulto não dá conta daquele choro e oprime. E aí oprime e cria homens horríveis, vítimas sim, né, de uma criação opressora, como se não fosse humano, mas já adulto, já responsável, já capaz de fazer suas escolhas e dificilmente escolhe se tratar. Dificilmente escolhe ressignificar aquilo que passou e quer abusar, quer ultrapassar limites, quer que as outras pessoas todas que convivam com ele suportem, tolerem, deem conta do que ele não dá conta, né? 78%, cara, é muito chocante.
É muito chocante porque é uma coisa que começa quando aquele homem precisa que outra pessoa dê conta e essa pessoa não dá. E aí ele cresce assim, ele vive assim, ele já não é mais vítima, ele já é responsável pelos seus atos, mas aquilo ali já foi criado, né? Aquilo ali já foi enfiado na mente dele, ele já tem uma falsa autoestima, que é uma casca que ele coloca por fora para esconder a dor que ele tem por dentro, de achar que ele tem que carregar os pesos nas costas e que ele só é homem se ele for coisas que são muito tóxicas, muito abusivas e que causam muita dor em muitas pessoas que amam ele. A gente vai falar mais seriamente, mais profundamente, com mais conhecimento técnico sobre isso aqui nesse espaço ainda, mas por enquanto eu queria que vocês ficassem com esse número, 78% maior do que nas mulheres. É o índice de autoextermínio entre os homens. Não estou falando que isso não é culpa deles, não. Só estou pedindo que a gente enxergue os nossos meninos, os nossos bebês como seres humanos e não como machinho, como macho. Ele nasceu homem, ele nasceu macho, então ele não pode chorar. E se você acolher uma emoção, você está mimando, você está passando a mão na cabeça. Não. A gente sabe direitinho o que é mimar. A gente sabe o que é passar a mão na cabeça. A gente sabe que passar a mão na cabeça é aquele filho que já tem discernimento, que já consegue entender o que é certo e o que é errado e mesmo assim faz errado, né? A gente sabe o que é ter o filho já adulto fazendo coisas ilícitas, coisas moralmente erradas, coisas desrespeitosas e continuar fazendo vista grossa, fingindo que não está vendo, nunca chamar atenção, ser conivente com aquilo. A gente sabe a diferença entre passar a mão na cabeça e mimar e acolher uma emoção, acolher um choro, uma birra de um bebê que não sabe que aquilo é importante para ele. A gente sabe a diferença entre um abraço de acolhimento e mimar e passar a mão na cabeça. Acolher a emoção cria grandes homens, cria homens respeitosos, ainda assim homens, ainda assim machos, ainda assim com a opção de vida que ele quiser ter. Agora, oprimir a emoção, impor coisas à força quando ele não tem capacidade biológica de entender que aquilo é bom para ele, obrigar que ele engula o choro, isso cria monstros. Monstros que fazem muitas pessoas sofrerem, que depois, quando ninguém dá conta dele mais e ele se vê sozinho, na maioria das vezes ele não dá conta nem da própria existência. O menino que a gente trata como se não fosse ser humano e não ensina a dar conta das emoções, depois de adulto, não dá conta das emoções e não dá conta da própria existência. Fica com essa informação. O número de autoextermínio entre os homens é cerca de 78% maior do que em mulheres. É isso.